Ah, olha que fofinho aquele bebê no carrinho, amiga. Meu Deus, que fofura! Vontade de apertar essas bochechas. Ah, mentira! A mãe dele tá fumando, cara. Que perigo. Ué, amiga, qual o problema? O parque é aberto. A fumaça nem tá indo na direção dele. Tem nada demais. Mas, amigo, esse bebê não deve ter nem 6 meses de vida. Ele ainda deve estar no período de amamentação. Eu vi esses dias uma galera pesquisando justamente isso. A mãe fumar enquanto amamenta pode bagunçar tudo no organismo da criança. O quê? Pera, então não é só durante a gravidez que o cigarro faz mal pro bebê? Claro que não. Pelo que eu vi, durante a amamentação, se a mãe fuma, a nicotina e as outras paradas que tem no cigarro passam pro leite da mãe. Aí já viu. A criança corre o risco de, quando tiver adulta, desenvolver várias doenças, inclusive obesidade, tá? Nossa, cara, não sabia. O negócio é sério mesmo. Mas me conta aí, qual a relação do cigarro na amamentação com a obesidade? Você já se perguntou como determinadas experiências na infância podem impactar a nossa saúde no futuro? Estudos mostram que o que acontece durante os primeiros anos de vida, como o tipo de nutrição e a exposição a determinadas substâncias, pode programar o organismo para desenvolver ou prevenir doenças na vida adulta. A amamentação, embora seja um período tão importante para o desenvolvimento saudável dos bebês, quando associada à exposição a cigarro, pode gerar impactos que se estendem por toda a vida. A amamentação, embora seja um período tão importante para o desenvolvimento saudável dos bebês, quando associada à exposição ao cigarro, pode gerar impactos que se estendem por toda a vida. Essa exposição precoce aumenta a vulnerabilidade a doenças na vida adulta, incluindo problemas cardiovasculares, resistência à insulina, diabetes tipo 2 e obesidade. A nicotina presente no leite materno quando a mãe fuma pode interferir no metabolismo, na formação dos hábitos alimentares e até mesmo no funcionamento de hormônios relacionados à fome e à saciedade. Para entender melhor sobre o assunto, eu, Catarina Ribeiro, estagiária da Rádio UERJ, e Charbele Estrela, da Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, convidamos Patrícia Lisboa. Isso aí, Catarina. A Patrícia é doutora e mestre em Ciências Biológicas, pesquisadora do Laboratório de Fisiologia Endócrina do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, o nosso IBRAG, além de docente e pesquisadora de 2 programas de pós-graduação, o em Biociências e o em Fisiopatologia Clínica Experimental. Patrícia, seja bem-vinda. Mas me conta aí, o que há de mais atual sobre a importância da amamentação para o desenvolvimento humano? Obrigada, Charbele. Então, o leite materno representa a principal fonte de nutrição do recém-nascido. Alterações em sua composição de macronutrientes, por exemplo, carboidratos, lipídios e proteínas, de micronutrientes, por exemplo, vitaminas e minerais, anticorpos que defendem nosso organismo, hormônios e fatores de crescimento, estão todos intimamente relacionados a doenças futuras. Então, a amamentação é a forma mais natural e econômica para nutrir o bebê. O ato de amamentar exclusivamente, inclusive sem introduzir água, deve ser estimulado nos 6 primeiros meses de vida, isso para garantir uma boa saúde do bebê e da mãe, e é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E, de fato, estudos clínicos e epidemiológicos já mostraram que a amamentação exclusiva reduz o risco de infecções respiratórias, asma, diarreias, alergias alimentares e diabetes, melhora o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor e diminui o risco de doenças metabólicas, como diabetes e obesidade na idade adulta. Então, tem muitos fatores que são promovidos pela amamentação exclusiva e que devem ser incentivados. Os riscos do tabagismo durante a gestação para o desenvolvimento do feto já são amplamente reconhecidos. Acontece que muitas mães retomam o hábito de fumar durante a amamentação, acreditando que essa fase oferece menos perigo. O que as pesquisas já nos dizem hoje sobre os impactos dessa exposição à nicotina e às outras substâncias do cigarro durante a amamentação, tanto na infância quanto na vida adulta? Quais são os principais riscos?
Catarina, estudos experimentais mostraram que a exposição isolada à nicotina ou exposição à fumaça de cigarro durante a amamentação em roedores, que são considerados 2 modelos experimentais para estudar tabagismo materno, estão relacionados à obesidade, diabetes, doenças tiroidianas, dislipidemias e hipertensão. E esses estudos experimentais em animais corroboram estudos epidemiológicos de que o fumo materno, em janelas críticas do nosso desenvolvimento, aumenta o risco dos filhos se tornarem obesos. Mas, de uma forma geral, até o momento, existem poucos estudos em seres humanos que demonstram os efeitos em longo prazo do tabagismo isoladamente no período de amamentação. A maior parte dos estudos se referem ao período de gestação como fator de risco para doenças causadas pelo tabagismo. Patrícia, então tá aí a importância de estudos como o que você realiza, que é para que a gente tenha mais pesquisa sobre o uso do cigarro, né, o tabaco e nicotina e tudo mais que está no cigarro durante o período de amamentação. Mas quando a gente fala dos impactos do cigarro no início da vida, né, no bebê, qual a diferença dos efeitos, né, se a gente já tem essa resposta a partir de pesquisa, entre a exposição passiva, que é aquela na qual o bebê inala a fumaça do cigarro das pessoas que estão em volta, no convívio, em casa, e a exposição pela amamentação, né, quando as substâncias são transmitidas pelo leite materno? A gente tem informação sobre isso? Tem. A exposição passiva ambiental vai depender do quanto o bebê é exposto no seu ambiente, quer seja no quarto, na casa, na rua, de quantas pessoas do seu convívio fumam. Então, tem dados sobre isso, mas é extremamente variável, ok? Não é difícil de entender isso. A exposição pelo leite materno também é considerada passiva se você pensar que não é o bebê quem fuma, ele está recebendo os componentes do cigarro através do leite materno. Mas você tem razão, isso é uma exposição direta pelo leite, pois o leite é o primeiro alimento que o bebê entra em contato e às vezes é o único se a gente pensar em amamentação exclusiva. Então as substâncias do cigarro estão concentradas nesse alimento, nesse primeiro alimento, e são absorvidas pelo trato gastrointestinal do bebê e fazem um impacto, até porque estão em concentrações muito maiores por metro quadrado, né, de corpo do bebê comparado ao indivíduo adulto. Na comparação da exposição ambiental ou a exposição via leite materno, é possível que pelo leite essa exposição seja mais intensa, é possível. Mas nós devemos pensar que há uma mistura entre as exposições. Dificilmente você vai ser só exposto pelo leite, mas sim também pelo ambiente da sua casa, quando você for ao parquinho, né? Quando a mãe levar o bebê para o parquinho e para a convivência com as outras pessoas. Então, assim, tem estudos observacionais que falam a respeito disso, mas é difícil comparar qual é o mais determinante para aquelas doenças tardias consequentes, né, da exposição precoce ao tabagismo. Por isso que, às vezes, o desenho experimental é tão importante, porque você isola o fator, você consegue ter um panorama geral do que pode acontecer. É tudo uma probabilidade, nada é uma verdade absoluta. O que é importante é que as duas exposições são danosas, sim, né? E que, em um caso, a gente está falando da ambiental. Talvez seja possível afastar. E na lactação, não, porque aquele bebê precisa ser alimentado, né? Então, talvez a amamentação precise de maior atenção de tratamento, política pública, porque é uma questão de sobrevivência para aquele bebê. Existem dados epidemiológicos de mães que usam drogas durante a amamentação. Não conseguem largar a droga nem na gestação e na amamentação. Mesmo assim, é recomendado que ela amamente, porque ela está passando outras substâncias. Infelizmente, está passando a droga também, mas está passando as substâncias que são importantes para o futuro desenvolvimento do bebê. Então, a amamentação é sempre recomendada. E se você pensar que muitos bolsões de desnutrição, é recomendado também que exista amamentação. Por exemplo, em regiões ainda da África, há bolsões de desnutrição. Mesmo nessas regiões, a amamentação é recomendada, porque ela tem um benefício maior, mesmo que a mãe seja espoliada e que hajam outros fatores que
podem prejudicar aquele bebê. Então, a amamentação sempre. Sempre. A sua pesquisa encontrou diferenças nos efeitos do tabagismo na amamentação entre meninos e meninas? Algum dos dois tende a ser mais vulnerável a esses impactos? Sim, Catarina, você tem razão. Existem diferenças entre os sexos nos modelos experimentais de tabagismo materno. Primeiro, na exposição isolada à nicotina durante a amamentação, a gente sabe que somente o sexo masculino, a prole dessas mães que foram expostas à nicotina, desenvolvem obesidade. E as fêmeas, nesse modelo experimental, apresentam algumas alterações, algumas doenças, mas que são menos graves do que os machos, os irmãos do sexo masculino. Já no segundo modelo experimental, que é a exposição da fumaça do cigarro durante a amamentação, ambos os sexos desenvolvem obesidade. Nós já publicamos de que os machos têm um pouco mais de disfunções metabólicas do que as fêmeas, mas as fêmeas também são obesas como os machos. Mas se uma pessoa foi exposta ao cigarro na fase de amamentação, existe alguma possibilidade de reverter ou ao menos minimizar esses impactos da vida adulta? Como, por exemplo, mudanças nos hábitos de vida, né? Boa alimentação, exercício, não ser fumante. As pesquisas nessa área já conseguem contribuir para orientar tanto as famílias como os profissionais de saúde para promover uma infância, uma vida adulta mais saudável? Sim, certamente mudanças no estilo de vida podem minimizar esses riscos que eu contei para vocês. Como na primeira atitude, eu diria para evitar fumar, inclusive evitar fumar cigarro eletrônico. E sabendo das doenças metabólicas que são prevalentes nesse modelo de tabagismo materno no início da vida, como obesidade e diabetes, tentar manter uma dieta saudável é uma prevenção. Uma dieta pobre em açúcar, pobre em gordura, rica em vegetais, é uma providência saudável a ser tomada. Assim como fugir do sedentarismo, tentar uma atividade, uma prática de atividade física com frequência também é considerado saudável para evitar esse problema, esse maior risco de desenvolvimento de doenças. E quanto à sua segunda pergunta, eu penso que a pesquisa biomédica, básica, translacional, clínica, ela serve para guiar os profissionais de saúde, né, que vão estar diretamente envolvidos com os pacientes, serve para alertar os legisladores, que são responsáveis pela criação das políticas públicas, e, em última análise, serve para alertar as famílias sobre os riscos invisíveis dessa exposição precoce ao fumo. O cigarro é uma droga e não é fácil reverter esse fumo, mas precisa da ajuda de todos. Patrícia já deu aqui alguns caminhos, a gente está caminhando para o final do nosso Me Conta Aí. Eu agradeço a Patrícia Lisboa e já deixo aqui o convite para um retorno assim que a gente tiver mais resultados na pesquisa. Então, trazendo mais orientação, novas informações. Então, Charbelli, eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre as pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Fisiologia Endócrina da UERJ, e vai ser um prazer ter essa oportunidade de voltar aqui para conversar com vocês. E eu queria deixar uma mensagem sobre o mês que a gente está conversando, que é o Agosto Dourado, que é um mês dedicado à promoção e incentivo ao aleitamento materno no Brasil, e a Semana Mundial da Amamentação, que ela foi iniciada pela Organização Mundial da Saúde, pela UNICEF, desde a década de 1990. Nesse ano de 2025, o Agosto Dourado, ele está priorizando a amamentação como cuidar de vidas e cuidar do planeta, em sintonia com as alterações climáticas, né? Priorizando a amamentação, construindo sistemas de apoio sustentáveis. É o lema do Agosto Dourado de 2025. E para finalizar mesmo, Charbelli e Catarina, eu gostaria de dar para vocês o livro que o nosso grupo de pesquisa organizou, que é A Amamentação Molda o Resto de Nossas Vidas. Esse livro não tem fins lucrativos, ele foi financiado pela FAPERJ e a gente sempre está doando a escolas públicas, aos colegas pesquisadores.
Então é um prazer deixar esse livro para vocês. Ai, Patrícia, obrigada, gente. Mais dicas, Agosto Dourado. E a gente agora aqui ganhou um livro. Catarina, vamos nos organizar aqui para ver quem vai ler, como vai ler e emprestar. Vamos distribuir a informação. A amamentação é saudável e sustentável. Charbelli, importantíssima essa conversa sobre amamentação. E agora a gente já sabe como os primeiros momentos da nossa vida, eles marcam pra sempre, né? Pois é, eu aqui vou aproveitar a carona na dica da Patrícia e vou dar a dica aqui do SUS. Então, o SUS oferece a todas as pessoas, lactantes ou não, acesso ao programa antitabagismo. Procure o posto de saúde próximo da sua casa ou indique para alguém que precisa. Porque, Catarina, não é apenas sobre futuro saudável, mas é também sobre um presente com qualidade de vida. O podcast Me Conta Aí é uma produção da Rádio Erge com o apoio da CAPES e da divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.